Hello, friends. How are you? I'm a teacher, Cleusa. Como vai vocês, amigos? Nossa, faz muito tempo que eu não vejo vocês, né? Que saudade, ó. Tudo de bom para vocês todos, viu? Olha só, você acredita que eu fiquei tão feliz agora que já tá tudo normalizando, até as escolas, né, com crianças, com tudo, já tá tudo voltando, né? Tudo ficando normal. Olha só, amigos, eu vou falar com vocês hoje é o dia 20 de outubro. Só que o que eu vou comentar com vocês, dia 31 de outubro, sabem o que é? Halloween. Halloween é o dia de Halloween. E isso foi tudo criado, foi tudo feito nos Estados Unidos, lá fora, né, do Brasil. O Brasil começou agora, tem vários lugares, aqui não é feriado dia 31, mas assim, as pessoas têm feito as festas, a comemoração, do Dia das Bruxas. As pessoas têm feito se vestido, né? Se veste de bruxa, tudo. E tem algumas casas, algumas residências, principalmente em condomínios, em prédios e tudo que é mais seguro para as crianças, porque à noite eles vão nas casas, né? Eles vão nas casas pedir as coisas, os doces, as coisas, né? Então, é por isso que nós vamos falar algumas palavrinhas em inglês sobre este dia das bruxas, ok? E lembra na FAT, nós comemorávamos lá no. As pessoas se vestiam de bruxa, né? Faziam uma comemoração, era muito legal, né? Muito bom. Mas com certeza no próximo ano a gente vai estar lá, a gente vai estar comemorando também, né? Mas as aulas ficando tudo normal, as crianças nas escolas estão comemorando justamente por conta disso, né? Porque às vezes tem alguns locais que agora eles têm medo das crianças sair à noite na porta das casas. Antigamente saía tudo, mas agora com alguém acompanhando tudo, né? Dá tudo certo. E não é só crianças, não. Tem adultos que faz isso também, os moços, os adultos, muita gente faz isso, né? Agora lá fora do Brasil, que eu falei para vocês, eles fazem isso, já uma tradição deles, eles fazem isso. Então nós vamos falar algumas palavrinhas, só que eu até vou falar para vocês o seguinte, a história dos Halloweens, que tem os feriados básicos dos Estados Unidos, né? Nós vamos falar um pouco do início até hoje, como muitos outros feriados, né? O Halloween, ele na cultura do celta, do dia 1º de novembro, era celebrado o Ano Novo. Isso antigamente, há 2000 anos atrás, era celebrado o Ano Novo. Eles acreditavam que na época, antes do Ano Novo, que era o dia 31 de outubro, então assim, para eles, por isso que eu falei para vocês, há mais de 2000 anos atrás, eles comemoravam no dia 1º de novembro, o dia do Ano Novo. Então, no dia 31 de outubro, que é um dia antes do Ano Novo para eles, era o momento, eu estou falando que eles mencionaram antigamente, tá? Em que os vivos e os mortos se reuniam no dia 31 de outubro. Por isso que eu estou explicando por que surgiu isso hoje, né? Assim, depois da invasão romana, os rituais cristãos eles substituíam os rituais celtas. E para os cristãos, o 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos. Aqui no Brasil, o dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. Então lá, a comemoração do dia 1º de novembro, que era o dia de Todos os Santos, o que acontece? Eles faziam, eu vou explicar para vocês,
há mais de 2.000 anos atrás, então tanto a Irlanda, Reino Unido, o norte da França, eram chamadas de celtas, eles chamavam de celtas, né? Todos esses lugares. Então, tudo que eu falei para vocês agora, assim, eu tô falando as coisas antigas, tá? O dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. Então, a pronúncia que fala All Hallows Day. Olha como parece com Halloween, tá vendo? Como que surgiu essa palavra? Por isso que eu tô explicando a palavra, como que surgiu a palavra Halloween. Então, olha só, no dia 1º de novembro, All Hallows Day. Repeat, please. All Hallows Day, que significa o Dia dos Santos. Aí, à noite do dia 31 de outubro, eles falavam All Hallow Eve. All Hallow Eve. Por isso que, consequentemente, o nome foi mudado para Halloween. Eles mudaram esse nome para Halloween, que hoje significa o Dia das Bruxas. Hoje significa Halloween, o Dia das Bruxas, no dia 31 de outubro, ok? Os celtas, os europeus daquela época, também os celtas naquela época, eles acreditavam nos espíritos dos mortos que visitariam a terra no Dia das Bruxas, no dia 31 de outubro, Dia das Bruxas, eles achavam que os mortos visitariam a terra. Então, eles temiam por isso, que os espíritos podiam causar problemas e prejudicar. Então, essa é a explicação que eles deram, né? Que está escrito há muitos anos. Eles tinham essa preocupação. E então, na noite de Halloween, as pessoas usavam trajes. Nós estamos falando de 2.000 anos atrás, tá? As pessoas usavam os trajes que pareciam criaturas do mal. Eles se vestiam como se fosse bruxa, parecendo uma criatura do mal. Eles pensavam que se vestisse assim, todos os espíritos que chegassem naquela época que eles acreditavam, né? Achavam que eles também seriam mortos, então não ia prejudicar eles. Por isso que no dia 31 de outubro eles se vestiam dessa forma. No século, nós estamos falando do século 18, século 19, né? No século 19, os imigrantes irlandeses, eles trouxeram as trajes, né, do Halloween para os Estados Unidos. Hoje em dia, o Halloween não é considerado um feriado religioso. Hoje em dia não é considerado dessa forma o Halloween. Não é considerado um feriado religioso, né? Então, mas sim é um dia de diversão para todos. Então mudou muito, né? Toda essa coisa que eles tinham na memória do século XVIII, depois começou no século XIX. Então tudo isso eles mudaram e é um tipo de diversão para todos. Hoje o Halloween, que é a diversão para todos, as crianças, todas as crianças se fantasiam com os trajes, né? Assustando para assustar e divertir as pessoas, né? E eles faziam isso já há 1.000 anos atrás, já começou as crianças, né? Como eles faziam 1.000 anos atrás. Aí as crianças se vestem hoje para se divertir. Mas ao invés de se preocupar com os maus espíritos, eles vão de casa em casa, batendo nas portas das casas, né? Chamando lá fora na porta das casas para pedir doces ou travessuras. Então eles pedem doces ou travessuras. Por quê? Doces ou travessuras é trick or treat. Trick or treat. Então, esses doces ou travessuras
os donos das casas, eles dão doces para as crianças. Balas, chocolates, doces, várias coisas eles dão para as crianças, né? Quando a criança vai lá chamar. E às vezes eles fazem, estou falando nos Estados Unidos, aqui no Brasil começou a fazer isso também. E às vezes eles fazem algumas travessuras para assustar as crianças. Brincando, eles fazem as travessuras. Por isso que chama doces ou travessuras. Ou a pessoa dá os doces ou comete uma travessura, né? Só que a travessura também, as crianças, hoje em dia o Halloween é um dia dos maiores feriados nos Estados Unidos. No dia 31, é um dia dos maiores feriados que eles gostam dessa diversão. E as cores das bruxas, geralmente, as cores fixas lá nos Estados Unidos, geralmente é laranja, a cor laranja e preta. Então, é laranja e preto, tá? Happy Halloween, que eles falam, Feliz Dia das Bruxas, né? Porque eles representam a colheita da cor laranja e a morte, que é a cor preta. Então, por isso que eles usam bastante lá. Aqui no Brasil usa de tudo, mas geralmente já algumas pessoas usam essas cores laranja e preto, porque as cores preto, cor da morte, laranja é o que eles falam. Muitas pessoas decoram as suas casas, né, para o dia do Halloween, com várias coisas engraçadas e assustadoras. Não tem gente que coloca lá as abóboras, que é laranja, né? As abóboras, fura a abóbora, coloca vela dentro da abóbora para iluminar a abóbora. E esses modos que eles fazem, às vezes coloca as bruxinhas lá fora, né? Fantasia de bruxa. Às vezes as pessoas das casas se vestem de bruxa para as crianças chegar, eles estarem vestidos de bruxa, assim. Então, pessoal, é mais ou menos a história. Eu resumi um pouquinho rápido, essa história é muito grande. Essa história tem uma explicação de cada detalhe lá de 2000 anos atrás. E agora é a diversão. Agora é a diversão. Por isso que as crianças são incentivadas aí para poder pedir e tem essa diversão. Então as pessoas dão os doces, às vezes faz uma travessura. Tem gente que se veste de bruxa e assusta as crianças assim um pouco, mas depois brinca, depois trata bem, depois é dessa forma que fazem, né? Olha só, em inglês, in English, você fala, vamos falar um vocabularinho rapidinho de Halloween? Então, olha só, Halloween, repeat please, Halloween, que hoje é considerado o Dia das Bruxas, tá? Witch, eu gostaria que vocês repetissem, bruxa. Então, vamos repetir, bruxa, witch, witch, ok? Caldeirão, vamos falar umas palavrinhas, caldeirão, né? Um caldeirão, caldeirão, cauldron, repeat please, cauldron. Vassoura, porque não tem a vassoura que as bruxas voam em cima da vassoura. Então, vassoura é broom, broom, broom. Repeat, please. Casa, uma casa mal assombrada. Uma casa mal assombrada é rented house, rented house, ok? Morcego, morcego, bat, bat, morcego. Essas são as coisinhas que usam no Halloween, por isso que eu tô falando essas palavrinhas com vocês. Lua cheia é full moon, repeat please, full moon. Vampiro, vampire, vampire, vampire. Abóbora, pumpkin, 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 abóbora, né? Agora, zumbi. Zumbi é zombie, zombie. Esqueleto, skeleton, skeleton. Crânio, skull, skull, skull. Um gato preto, gato preto.
que eles colocam também, é black cat, black cat, black cat. Aranha, spider, spider. Repeat please, spider. Teia de aranha, você fala spider web, spider web. É teia de aranha, spider web. Fantasma, fantasma é ghost, ghost. Repeat please, ghost. Múmia, múmia, mummy, mummy, mummy. Eu sempre falo 2, 3 vezes para vocês poderem gravar, tá? Abóbora esculpida é carved pumpkin, carved pumpkin, carved pumpkin. Doces, candy, 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 é tudo que é doces, pode ser chocolate doce, o chocolate, as coisas, é um doces em geral, você fala candy, é doces em geral, tá? Doces ou travessura, aí você fala trick or treat, trick or treat, trick or treat, é doces ou travessuras, tá? Monstro, monster, monster. Coruja, owl, owl, owl é coruja. Lobisomem, werewolf, 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 lobisomem. Espantalho, olha só, espantalho, você fala scarecrow, scarecrow. Fantasia, costume, costume, costume. Máscara, máscara é mask, mask, mask. Então, pessoal, olha, isso significa as nossas aulas. Eu falei para vocês os vídeos, a gente vai ter tudo isso por escrito, vocês vão ler, vocês vão lembrar desses vídeos, porque vocês vão ver escrito para poder pronunciar, muito bom, né? E a gente vai comemorando todos os feriados. O Happy Halloween que eu desejo a vocês é feliz Happy Halloween, feliz Halloween. Feliz Dia das Bruxas, dia 31 de outubro. Aqui no Brasil, em 31 de outubro, antigamente eles falavam assim, All Hallows Eve, por isso que significa véspera do Dia dos Santos. Dia dos Santos, eu não falei para vocês que é All Hallows Day. All Hallows Day, Dia dos Santos. Aí, se eu disser para vocês All Hallows Eve, All Hallows Eve era Dia dos Santos, véspera, a véspera do Dia dos Santos. Por isso que a véspera do Dia dos Santos é o dia 31 de outubro e o Hallows Day, que é o Dia dos Santos, é dia 1º de novembro. Então, por isso que eles substituíram por Halloween, que é o Dia das Bruxas, né? E no dia 2 de novembro tem finados, assim como no Brasil. Lá então é como se fosse 3, né? 31 de outubro, 1º de novembro, 2 de novembro. Só que são os comentários que eles falam, né? E aqui no Brasil, dia 2 de novembro, também é o dia de finados, né? Principalmente a comemorada nos Estados Unidos, os 3 dias. Eles fazem, tem a parte das orações, a parte do Dia das Bruxas, tem essas partes, né? Então, olha só, eles estão diferentes de nós, porque lá o outubro, lá o outono deles começa em setembro e termina em dezembro. Em dezembro é que começa o inverno deles. Em dezembro começa o inverno e vai até março, né? Aí de março a junho é a primavera, de junho a setembro é o verão. Então eles tiveram até o mês passado o verão. Aí começou para eles o outono, ok? É um pouquinho diferente do nosso, né? Olha só, gente, desejo a vocês tudo de bom. Eu espero que volte tudo normal. Vai voltar. Nós vamos ter uma vida normal. Graças a Deus.
God bless you. Deus abençoe vocês. Saudades. Beijo. Tchau.